E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo e hoje a gente vai fazer algumas práticas com diodo, né? Mesmo para quem não tem um osciloscópio, né? Que seria melhor com o osciloscópio para fazer essas práticas, até para enxergar a forma de onda, né? Nós vamos fazer umas práticas aqui usando apenas o multímetro e o diodo e algumas outras coisas que são mais fáceis de acessar. No caso aqui eu vou usar dois multímetros, né? Eu tenho este multímetro aqui e este outro multímetro. Vou usar, são diferentes, né? Provavelmente vai ter uma variação, só que um eu vou usar para medir corrente e outro para medir tensão. Quem não tem dois multímetros pode fazer com um, só que aí você tem que ficar alternando a ponteira toda hora, né? Fazendo essa troca que se você vai medir uma corrente maior, né? Você vai ter que ficar fazendo troca. Esse daqui, no caso, a corrente mede na mesma mola. Só que se você tem um multímetro igual esse, a corrente menor, miliamperes, aqui você tem que mudar a ponteira vermelha para cá. E se você vai medir maior que 200 miliamperes, você tem que vir por esse borne aqui. Ok? Então, o multímetro. Né? Vamos começar aqui na sequência, senão se perco. Né? Então, eu vou precisar de um regulador de tensão. Acho que eu já falei nas outras aulas. Está aqui um regulador de tensão, um módulo regulador de tensão. Você encontra ele facilmente nas eletrônicas ou na internet. São bem baratos. Uma chavinha de fenda para fazer essa regulagem aqui no potenciômetro dele, multivolts. Então, nosso regulador de tensão. Uma fonte de tensão contínua. Está aqui, eu não vou mostrar a fonte, mas é uma fonte de notebook, de tela. Está aqui o plug dela, fiz uma adaptação aqui para acionar. Eu tenho uma fonte aqui de 3 amperes de tela de computador. Um potenciômetro. Eu já preparei aqui os terminais para encaixar melhor na protoboard. Um transformador rebaixador. Esse transformador, antigamente era mais fácil da gente encontrar o transformador, porque você desmontava um rádio, uma TV, alguma coisa você tem. Hoje em dia as fontes são todas chaveadas, né? Não são mais fontes lineares, então é mais complicado. Mas na eletrônica você acha ele também, mas pode ser de sucata. Quanto menor a tensão, melhor, que como a gente vai trabalhar com poucas lâmpadas, né? Eu vou até mostrar que eu tive que fazer um esquema aqui de lâmpadas ligadas em série para mim reduzir a queda de tensão. Esse transformador é de 16 mais 16 para 1 ampere, porém eu liguei ele em 220 para diminuir, porque eu não quero uma tensão tão alta, né? Então eu liguei ele em 220. A ligação física dos fios deles foi em 220, né? Em vez de eu ligar preto e azul 127, eu liguei preto e vermelho 220 e liguei em 127 aqui em casa. Isso aí vai causar uma redução, né? De 17 volts ele foi para 9 volts. Ok? Ah, tá. Deixa eu já aproveitar. Eu fiz esse aqui, são aquelas lâmpadas incandescentes que eu usei na aula passada. Eu liguei 4 lâmpadas incandescentes em série, porque como eu tenho 9 volts aqui, eu preciso diminuir essa queda para mim trabalhar aqui na experiência com uma lâmpada só. Então eu usei esse banco de lâmpadas aqui servindo como minha carga, como se fosse uma resistência em série para diminuir essa tensão, ok? Então vocês vão ter que se adequar aí o que vocês têm aí. Se vocês acharem um transformadorzinho com a tensão menor, né, melhor. O certo é usar um reostato, né? Porque o meu potenciômetro aqui ele não tem capacidade de dissipação térmica o suficiente. Então, se eu colocar aqui, como essa lâmpada aqui ela consome, essa lâmpada incandescente aqui ela consome 50 miliamperes, ele vai esquentar, vai danificar pode danificar o meu potenciômetro. Então, eu preferi fazer esse esquema de ligar as lâmpadas em série mesmo, para não ter nenhum problema. Então, transformador rebaixador, né? Ele vai rebaixar a minha tensão de 127 por uma tensão menor na saída. E aí vai depender do que você tiver.
Diodo de uso geral, já separei 4. Já deixei 4 aqui no jeito. Aqui, mais um. Então, pode ser o 4004, um N4004, um N4007, né? Ou outro tipo de diodo que vocês tiverem, no caso de silício aqui. Então, diodo de uso geral, separei 4. As lâmpadas incandescentes, tem uma aqui já, né? Parece um LED, só que eu vou focado aqui. Aqui eu já dei uma preparada nela, né? Que ela é assim, né? De pisca, né? De árvore de Natal. Tem esse modelinho que eu fiz e assim para ficar mais fácil. Eu fiz duas desse jeito aqui porque aí ela ocupa menos espaço, né, pessoal? E também tem uma LED, né? Vou usar um LED também, só para ver a diferença, tá? Incandescente e a LED, né? Por que eu vou usar a LED? Por causa devido à corrente. Como o LED ele consome uma corrente bem menor que a incandescente, então eu preferi usar ele, que aí eu vou precisar ter uma hora que eu vou usar o potenciômetro junto com o LED. As protoboards estão aqui, 3 protoboards eu estou usando, mas aí depende vai depender, tá? O que eu quero fazer com esse vídeo aqui, pessoal? É para vocês terem a ideia de como vocês vão testar, né? Só que aí níveis de tensão, né? Outros ajustes vocês vão ter que fazer aí. Okay? Por exemplo, se a gente tivesse num laboratório, eu não ia precisar desse transformador para fazer essa variação de tensão. Eu poderia fazer um ajuste no rheostato que eu já teria essa tensão. Eu já poderia, em vez de usar um regulador de tensão, poderia usar direto a fonte de corrente contínua que a gente tem na bancada, certo? Mas como a gente está vivendo esse momento, vamos aproveitar o que a gente tem. E também um resistor de 200 ohms ou outro que vocês tiverem, porque eu vou fazer uma comparação entre o diodo e o resistor, a queda de tensão que tem no diodo e o resistor, ok? Então é isso, vamos lá para a montagem. Bom, pessoal, o primeiro teste que eu vou fazer, a gente vai precisar da lâmpada incandescente. A gente vai falar sobre a polarização do diodo, né? Então, o que é a polarização do diodo? Ele é um semicondutor, então ele vai conduzir ou não conduzir, ok? Então, para esse teste de polarização, eu vou usar uma lâmpada incandescente, porque eu não posso usar um LED, porque o LED é um diodo emissor de luz, né? LED já do inglês Light Emitter Diode, né? Então, o LED, então LED, por ele ser um diodo, eu não posso usar ele, porque aí se eu inverter a polaridade, a minha experiência não vai dar certo, porque eu tenho outro diodo em série no meu circuito, não vai dar certo essa experiência. Então eu vou precisar de uma lâmpada incandescente, ok? Pode ser essa também, assim também, do jeito que... Eu vou usar essa que ela é menorzinha, fica melhor no vídeo. E vou usar um diodo. Então tá aqui um diodo. E vou precisar da minha fonte contínua aqui, ok? Vou ligar ela. E a protoboard, claro, para poder fazer essa ligação. Primeiro vamos fazer o esquema aqui de como que vai ficar o arranjo aqui, nosso arranjo. E aí a gente parte para a montagem. Então é bem simples, né? Então a polaridade do... Então vamos falar polarização do diodo. Então o diodo ele pode ser diretamente polarizado ou inversamente polarizado.
não precisa, né? Então ele pode ser diretamente ou inversamente. Então aqui no diodo, tá vendo aqui? Então, ó, ele tem uma marquinha branca, né? O diodo comercial aqui. Então essa marquinha branca a gente já viu lá que é o nosso catodo. E aqui seria o anodo do meu diodo, ok? Então, para ele ser polarizado diretamente, eu tenho a minha fonte de tensão aqui. Então, eu tenho minha fonte eu vou precisar de uma fonte de tensão. Eu vou precisar do meu diodo. Então, aqui, essa parte, ele parece uma setinha, né? Então, só para a gente relembrar aqui, esse é o símbolo do diodo. Então, essa setinha aqui, ela aponta para cá, então esse lado aqui eu chamo de anodo. Esse lado aqui eu chamo de catodo. Se eu for ver do inglês, cathode, né? Ele é com K. Então eu posso lembrar aqui, ó, tá vendo que parece um K aqui invertido? Se eu desenhar de outra forma, eu acho que eu já falei em outras aulas, né? Mas vou fazer aqui. Então aqui eu tenho minha... já errei. Vou fazer aqui embaixo. Eu vou fazer primeiro o K, que é mais fácil, né? Ele tá virado, porque geralmente é tipo uma seta, então o pessoal sempre segue o sentido da seta, mas não tem problema se você desenhar num sentido contrário. Tá vendo lá, ó, o de vermelho aí, ó, né? Ele forma tipo um K. Também poderia desenhar o diodo. Aqui eu faço o K que eu estou acostumado, né? Fiz um K. Fazendo com outras cores só para a gente poder enxergar isso aí, ok? Então aqui não importa, né? O que importa é que esse lado aqui vai ser o meu catodo. E aqui é o anodo, ok? Pra gente não esquecer. Então o lado também que tem a cor diferente é o lado que vai ser a faixinha do meu diodo aqui, branquinha, né? Então é interessante a gente lembrar isso. Então tá aqui meu anodo catodo. E aí eu vou colocar uma lâmpada, certo? Vou colocar uma lâmpada e vou fechar meu circuito aqui, ok? Positivo e negativo da fonte, a lâmpada aqui. Então, aqui eu polarizei meu diodo diretamente, né? Porque quando eu coloco o maior potencial aqui, ok? E o menor potencial aqui, ele conduz. Se ele é ideal, né, eu não tenho nenhum tipo de queda de tensão, mas como eu estou usando o diodo de silício, aqui ele vai ter uma queda de tensão aproximadamente de 0,7 volts. A gente vai fazer um teste com ele também, mais para frente agora, daqui a pouco. Então a gente vai fazer um teste com ele também daqui a pouco, mostrando essa queda de tensão. Se ele não atingir essa queda característica dele, ele não conduz, né? Ele precisa dessa queda para vencer a barreira, né? O gap lá da dopagem que a gente faz. A gente já viu, tem uma aula de diodo aí, depois vocês dão uma revisada. E eu diria que ele estaria inversamente polarizado, no caso, se eu inverter a fonte, ou se eu inverter o diodo. No caso aqui eu vou inverter o diodo. Entendeu? Depois vocês em casa, pessoal, é sempre bom desenhar, tá? Treine, fazer os esquemas, é sempre legal.
Então aqui, ó, a minha fonte está mandando positivo e aqui, por retorno, aqui eu tenho o negativo. Então, maior potencial, menor potencial, esse meu diodo aqui, ele não conduz, né? Então aqui, esse aqui ele conduz, esse aqui não conduz, ok? Se eu fosse fazer um circuito equivalente dele, seria como um circuito equivalente dele aqui? Seria a minha fonte, novamente. Aí aqui, eu faria outra fonte, né? Por que outra fonte? Porque tem uma queda de tensão, né, que altera bem pouco, a gente vai ver também na experiência, que altera bem pouco. Então eu tenho uma queda aqui de 0,7 no caso do silício. Então eu tenho uma queda de tensão que se altera bem pouco, então eu posso substituir por uma fonte. Aqui vem minha lâmpada, né? E aí eu fecho meu circuito. E aqui no caso, diretamente ele conduz, né? Então eu fecho meu circuito. E aqui no caso, inversamente. Então, inversamente, eu vou desenhar o quê? Um circuito aberto. Por que um circuito aberto? Porque a impedância dele, né, a impedância das características semicondutoras dele, vai ser muito alta. Então, ele não vai deixar passar a corrente. Se a gente for analisar mesmo profundamente, você vê que ele tem uma corrente reversa que tem nos dado, às vezes o fabricante indica no datasheet para um certo nível de tensão. E se eu excedo esse nível de tensão, ele pode chegar a romper, né? Ele vai querer conduzir, pode estourar, pode queimar. Então, vai acontecer isso. Por isso que às vezes, num surto ou alguma coisa, algum nível de tensão, quando a gente analisa uma fonte de um certo equipamento, você vê que tem um diodo, ele está em curto, ele está aberto. Então pode ser isso, né? Pode ser sobre corrente ou pode ser um pico de tensão reverso que causou essa avaria nesse diodo. Então aqui ele comporta-se como um circuito aberto. Então aqui eu tenho corrente, né? E aqui eu não tenho corrente, né? Eu não tenho corrente. Ele se comporta como um circuito aberto. Ok? Então é só para relembrar, é bom relembrar e aí a gente fazer a experiência. Eu vou subir aqui, vou tirar para baixo aqui, né? Então aqui eu tenho a protoboard, a minha lâmpada incandescente, vou colocar ela aqui em qualquer lugar. Vou colocar aqui pegar meu multímetro. O multímetro está na jogada agora, eu vou colocar, já está aqui na escala de tensão contínua, colocar uma 20 volts, uma tensão maior agora, e depois eu faço um ajuste, ok? Eu enrolei tem que tomar cuidado, tá? Para não fechar curto, mas eu enrolei uns condutores na ponta, porque como eu estou mexendo no vídeo e tudo, né? Então eles vão ser meus auxiliares. E também para manter uma estabilidade, que aí eu consigo ter uma estabilidade na minha edição sem precisar. Agora, o meu regulador aqui, eu posso girar aqui o ajuste dele. Ok? Eu vou deixar no menor, que ele não vai menos que 1.2 esse regulador. Por isso que eu vou precisar do potenciômetro lá na frente para a gente fazer o outro teste. Como aqui a gente só vai ver se ele conduz ou não conduz, se ele está diretamente polarizado ou inversamente polarizado, eu não preciso diminuir essa tensão. Eu só coloquei na menor tensão aqui para mim não queimar a minha lâmpada.
né? E aí eu vou aumentar aos poucos. Acho que eu vou mudar o arranjo aqui. Agora que eu já vi que a tensão tá menor, vou virar. Deixar aqui para não fechar curto, né? Deixar fio solto. Então, agora eu girei, vou baixar um pouquinho, tá? Então, aqui está meu multímetro. Deixa eu ver se eu consigo. Então, vamos fazer aqui o diretamente. Então, como seria o diretamente polarizado? Eu tenho a faixinha do meu diodo, né? Então, aqui, ó, onde que é a minha faixa, vou subir a protoboard aqui, né? Então, a minha faixa significa o catodo. Então, o catodo vai em série com a minha lâmpada, vou colocar ele aqui. Então, a faixa está entrando em série com a lâmpada e a saída da lâmpada ela volta no negativo da fonte. Beleza. Aqui eu não vou medir corrente, eu não vou medir nada, né? É só, a gente só vai ver se a lâmpada vai acender ou não vai acender. Ela agora de começo talvez não vai acender, já vai ter alguma corrente, porque já tem 1.2 volts, é maior que 0,7, porém, pode ser que ela não acenda, né? E aí o que eu vou fazer? Como o intuito aqui não é medir nada, né? Eu vou só colocar aqui só para vocês verem, mas não é a experiência não é isso agora, tá? Mas vou colocar aqui só para a gente ter um controle de quanto que eu tô subindo a minha tensão aqui. Então aqui eu vou mudar a escala para 2 volts. Então eu tenho 819 milivolts. E aí eu vou subir agora essa tensão. Eu estou medindo, deixa eu medir a total. Vou colocar aqui. Vou colocar entre o positivo e o negativo. Então, ó, a minha fonte está com uma queda agora, ela está entregando 1.16. Vou subir para 20 a escala um pouquinho. E agora eu vou aumentar aqui, tá, pessoal? Aqui o meu regulador, não vai caber todo mundo no vídeo. Vem aqui no canto. Então eu vou começar a subir aqui o meu regulador. E aí, olha lá, começando a ter um brilho na lâmpada, né? Essa lâmpada ela funciona com 1,5 volts a 50 mili. Pronto, a lâmpada já está. Já dá de ver que ela. Só apagar aqui para vocês verem. Ela acendeu. Então, vamos lá. Vou tirar agora o multímetro. Já acertei a tensão da lâmpada aqui, tá tudo certo. Então vamos só analisar o nosso objetivo aqui. Então diretamente, né? Diretamente polarizado, eu tenho aqui. Então eu tenho o meu positivo da minha fonte chegando aqui, ok? Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui mais um pouquinho. Opa. Mudar a visão aqui. Legal. Então, ó, vamos lá. Então aqui, ó, o positivo da minha fonte está chegando aqui nesse terminal. E aí ele passa pelo anodo, né? Então ele passa, positivo vem no anodo, olha lá, chega no anodo, está na mesma linha da minha protoboard, tá vendo? Aí ele sai do meu anodo, aí passa aqui o catodo, ele interliga com a minha lâmpada aqui, certo? Deixa eu dar uma puxadinha aqui que eu tô meio... Vou desligar aqui. Vou mudar ele de borne para ficar melhor. Então ele sai, olha lá. Então ele sai aqui, ele entra na mesma fileira aqui do terminal da lâmpada, incandescente. E aí ele sai desse terminal, passa pela lâmpada e retorna aqui pelo meu negativo, ok? Então tá aqui, tá diretamente polarizado. Então quando ele está diretamente polarizado, o que o diodo faz? Ele conduz. Então vamos inverter ele, que seria inversamente polarizado, ok?
Então vamos inverter aqui, vamos ver o que vai acontecer com o meu diodo. Então a ideia dessa experiência aqui é só isso. É isso. A gente vê, ó, eu inverti, né? E aí, o que aconteceu? O meu circuito ficou inversamente polarizado. Ah, professor, mas esse aí é o seguinte, é que a queda de tensão está muito grande no diodo e aí ele nem aparece na lâmpada. Então, beleza. Então vamos lá ver. Vou colocar o meu multímetro em campo aqui de novo. Gente, eu vou ter que subir um pouquinho aqui. Peraí. Aí. Então coloquei meu multímetro em campo aqui de novo, certo? E aí a gente vai medir só a lâmpada. Porque se eu medir o diodo, toda a queda de tensão da fonte vai estar em cima do diodo, né? Eu vou medir só a lâmpada para a gente ver o que está chegando na lâmpada aqui. Olha lá na lâmpada. Tá vendo? Aqui eu estou medindo só a lâmpada, né? Deixa eu dar um detalhe aqui. Vamos ver se consigo. Olha lá. Aí, beleza. Então eu liguei o positivo na parte, no terminal superior da lâmpada aqui, que vem lá do... Né? Repare que o diodo está invertido. Olha lá, 0 volts. Né? Por quê? Agora vamos fazer com ele diretamente polarizado. Olha lá o que aconteceu. Ele mediu agora a queda de tensão da lâmpada. Tá vendo? Por quê? Porque quando eu inverti ele, inversamente polarizado, não tem corrente. Né? Ele se comporta como um circuito aberto. Está aqui. A gente fez aqui. E quando eu fiz ele diretamente polarizado, tem corrente. Se tem corrente, vai ter uma queda de tensão na lâmpada. Ok? Então, ó, se eu ligar de inverso, não conduz. Né? Então, essa é a ideia do diodo. Essa ideia que a gente tem que deixar bem... tem que massificar essa ideia. Quando eu ligo maior potencial no catodo, eu estou ligando ele inversamente polarizado. Ele não vai, e o menor potencial está no anodo. Né? Ele não vai conduzir. Se eu ligar o maior potencial no anodo, então positivo no anodo, negativo no catodo, ele vai conduzir. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa parte aqui, né, da condução do diodo, conduz ou não conduz. Então, quando ele está conduzindo, a gente fala que ele está diretamente polarizado, e quando não conduz, é inversamente polarizado. A gente viu que a tensão ele tem Então é isso. Então vamos para o próximo agora. Pessoal, só para lembrar também aqui, eu esqueci de... Eu falei, né, que eu ia usar uma incandescente um LED, mas eu não mostrei, né? Então tá aqui, ó. Eu tenho o positivo e o negativo aqui nessa trilha, ligado? Aí eu estou medindo com o meu multímetro aqui, 2,51. Por que eu coloquei 2,51? Que é o mínimo para esse LED funcionar, tá? Só que aí vai forçar minha lâmpada. Só que ela não vai queimar na hora, né? Eu vou mostrar aqui só para vocês verem. Então o LED, eu vou colocar primeiro o LED aqui. Aí, coloquei ele. Ué, não funcionou. Tem alguma coisa errada. Não, então vamos inverter. Eita. Olha lá, já deu um sinal, né? LED azul aqui. 2,51. Ele funcionou. Mas por que quando eu inverto ele funciona? Porque ele é um diodo, né, pessoal? A gente já viu isso. Então, o que acontece com o meu LED? Ele só vai funcionar aqui, ó, positivo aqui no anodo dele aqui e o negativo aqui no catodo dele. Okay? Então, o LED tem isso, né? A polarização dele. Agora, já a incandescente, eu vou encostar bem rápido, porque o brilho dela vai ficar um pouquinho mais forte. Opa. O brilho dela vai ficar um pouquinho mais forte. Então aqui, ó, vamos inverter. Já acendeu de primeira. Será que eu acertei a polaridade dela de primeira? Opa, inverti. De novo. Né? Tá aqui, vou rodar ela bem devagar, ó, rodando. E aí,
né? Então a lâmpada incandescente, para a gente fazer esses testes, né? Ela não tem polaridade. Então ela não vai influenciar no meu teste, lá, no primeiro teste que a gente fez. Ok? Então é só para mostrar isso aí. Bom, pessoal, essa próximo teste que nós vamos fazer aqui é para ver as características de condução agora do diodo, certo? Então ver essa curva que eu já imprimi ela para facilitar, né, e ficar mais visível o desenho aqui. Então a gente vai ver essa curva. Então esse eixo vertical eu tenho a corrente em mA e aqui esse eixo horizontal eu tenho a minha tensão, ok? Para isso eu vou precisar de um potenciômetro, porque o meu regulador de tensão aqui, que eu tenho aqui, ele só vai, a gente já viu que ele vai, o mínimo dele é 1.2. Então, para me zerar a tensão, começar do zero e ir aumentando aos poucos, eu vou precisar desse potenciômetro, né? O certo era ter um reostato, que é também um tipo de uma resistência variável, só que ela consegue dissipar mais potência. O potenciômetro aqui eu posso danificá-lo, né, fazendo esse tipo de experiência aqui. Mas é o que eu tenho, né? E a gente vai fazer um breve tempo, um curto período, né? Fazer essa experiência num curto período de tempo. Essa experiência vai ser de curto período. Então eu vou precisar também de 2 multímetros, um para medir a corrente, tá aqui já, né? Coloquei em miliamperes, e outro vai ser usado para medir a tensão. Então vamos, antes de começar aqui, vamos ver como que vai ficar nosso esquema de ligação. Então, quem tiver, se tivesse como uma fonte variável já de cara, né, poderia usar uma fonte variável. Como eu não tenho, vai ser uma fonte, ela varia, mas não a zero, que eu quero. Então eu vou adaptar isso aí. Aqui eu vou ligar direto no terminal do meu potenciômetro. Então aqui eu tenho meu potenciômetro. Então tá aqui meu potenciômetro, né? Olha lá ele aqui, ó. Vai ser ligado naqueles 2 fiozinhos vermelho e preto, né? Então positivo e negativo. E então vai ser ligado nos terminais externos do potenciômetro. Eu vou usar ele como se fosse um divisor de tensão. E esse pino do meio aqui, que é o que vai variar, que é o que fica ligado ao meu potenciômetro, vou fazer esse angular aqui, né? Que faz esse giro. Esse do meio, ele vai ser ligado a um amperímetro. Vou colocar um amperímetro aqui em série para medir o que vai passar de corrente aqui, ok? Então eu ligo o meu amperímetro. Do meu amperímetro eu vou ligar no meu diodo, que eu já sei que o diodo comercial ao lado que eu não tenho a faixa branca é o anodo, então vou ligar no anodo. A gente já viu a polarização do diodo, então não vou repetir aqui, né? E o catodo, ele vai ser ligado na lâmpada. Então aqui eu vou ligar uma lâmpada. E essa lâmpada, ela vai retornar para a fonte, ok? Então aqui uma lâmpada. Tá? Beleza, bonito. E aí, eu falei que 2 multímetros. Então um multímetro vai medir a corrente. E aí eu vou precisar de um multímetro. Eu vou desenhar, vou colocar outra cor aqui. Podia ter colocado também. Vou dar uma... O outro multímetro, ele vai medir a tensão. Mas a tensão aonde, professor? A tensão em cima do meu diodo. Okay? A queda de tensão em cima do diodo. Porque a gente está analisando só o diodo nessa experiência. E depois a gente vai... Eu vou pintar de azul aqui só para dar uma diferenciada. Meu amperímetro. Ok? Parece que piorou, mas beleza. Aqui é um amperímetro. Então essa vai ser a ligação que a gente vai fazer na nossa protoboard. Então vamos lá para a ligação. Bom, pessoal. Então vamos para a montagem aqui. Então vou pegar o meu potenciômetro. Então
A fonte, o positivo da fonte vai em uma extremidade dele e o negativo na outra. E aí a gente vai aproveitar o pino central, né? Passar pelo amperímetro, versão dos multímetros, passar pelo meu anodo do meu diodo, insere o catodo que vai estar a minha lâmpada incandescente, e aí retorna o negativo aqui, junto com o outro terminal do potenciômetro. Tá aqui minha protoboard, né? Então eu vou colocar meu potenciômetro. Vou colocar meu potenciômetro aqui. Para montagem eu vou aproximar um pouco. Então aqui já dá da gente ver bem os terminais. Então eu vou colocar aqui o positivo, terminal superior, e o negativo aqui, digamos assim. Não tem terminal superior inferior, mas é esse primeiro assim, na sequência. Vou pegar minha lâmpada incandescente, vou montar ela aqui, em qualquer lugar aqui. Pronto, tá no jeito, né? Então na verdade vamos na sequência, né? Deixa eu pegar aqui o multímetro. Tá aqui no multímetro, vou colocar ele na escala de 200 mA, porque eu já conheço, tá, pessoal? Se vocês não conhecem a corrente, vocês vão ter que inverter a ponteira, né, para a maior corrente que tiver no seu multímetro e colocar aqui na escala de 10 amperes, para você saber a corrente da lâmpada. Eu já conheço que é em torno de 50 mA, e como eu vou usar só uma, né? Então eu vou ligar aqui, ó, na entrada. Deixa eu pegar o esquema, vamos lá. Então eu tô aqui com as ponteiras, vou ter que levantar para ficar melhor para a gente poder visualizar. Então, ó, aqui eu tenho as ponteiras, né? Então na entrada eu vou ligar a ponteira vermelha, porque é mais próxima do maior potencial, que é no caso positivo, aqui no centro. E a saída, vou colocar aqui. E aí eu insere com a saída do amperímetro, eu vou ligar o meu anodo, certo? E agora eu vou pegar minha lâmpada incandescente, ligar na saída do catodo. Aproveitar aqui. Aí. Já que ele está com esse alto foco aí, só para vocês poderem ver. Então aqui no centro, entra no meu amperímetro na ponteira vermelha, sai na ponteira preta no catodo, né, do diodo, aí no anodo do diodo, desculpa. Aí o catodo, depois eu saio aqui no meu catodo, e aí o catodo ele ligado lá, insere com a lâmpada incandescente, e da lâmpada incandescente eu retorno para o meu negativo. Vou pegar um jumper aqui, vou colocar aqui, ó, da saída dela, vou retornar para o meu negativo, ok? Beleza. E aí, agora eu vou precisar do meu outro multímetro. Então o outro multímetro está aqui, ok? Vou colocar na escala de 20 volts mesmo, né? Ponteira um pouquinho diferente. E aí agora a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou medir a tensão da fonte para me ajustar aqui qual nível de tensão que eu vou querer trabalhar. Então vou colocar aqui nos terminais positivo e negativo da fonte aqui, que vem da minha fonte. Tá ficando apertado. Vamos lá.
Tá, colocar. Então o amperímetro está aqui, meu voltímetro está aqui. Okay? Ligar ele. Beleza. Então tá aí. Eu vou ligar aqui agora a fonte. Beleza. 2 volts e 41. Beleza. Eu vou aumentar até ter um brilho na lâmpada. Três. Na verdade, é porque o meu potenciômetro está em algum lugar aí. Vou deixar 4 volts é o suficiente para a queda de tensão do diodo mais a queda de tensão da lâmpada. Ok? Beleza. Então 4 volts é o que ela está me fornecendo aqui. Agora eu vou medir na onde? A gente vai medir o voltímetro, ele vai ficar em cima do diodo. Então o negativo eu vou colocar para o lado do catodo. Só mudar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Vou tirar aqui. Duas ponteiras. Vou desligar enquanto eu não estou utilizando. Vou mudar aqui um pouquinho para cá para poder encaixar a ponteira do. Beleza. Agora vamos lá, de novo. Então, o positivo eu vou colocar no anodo aqui do meu diodo. E o negativo eu vou colocar no catodo. Aproveitar, vou mostrar aqui mais próximo. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui é o amperímetro, né? Então o amperímetro ele sai do terminal central do meu potenciômetro, vai no anodo do meu diodo e sai do diodo, vai na minha lâmpada incandescente, sai da lâmpada incandescente e retorna por esse jumper aqui no meu negativo, ok? Qualquer coisa, pausem o vídeo, né? Dá uma olhada aí na conexão, ok? Aí aqui, é como eu falei, eu estou usando 2 multímetros por causa da praticidade do vídeo. Você pode usar um, só que aí você tem que ficar lembrando de mudar para corrente e para tensão. E se você esquecer, você pode queimar, né? O seu multímetro quando você estiver medindo corrente, né? Quando você estiver medindo tensão, não tem muito problema de errar a conexão. Mas quando você for medir corrente, você pode acontecer de esquecer de mudar a escala ou ligar em paralelo, alguma coisa assim, e aplicar uma tensão e ele vinha queimar, né? Beleza. E agora, essas duas ponteiras aqui, ó, a vermelha e essa preta aqui, são do meu outro voltímetro, do meu outro multímetro que vai medir a tensão. Ela tá ligada lá no anodo, vem aqui, né? E no catodo aqui, no primeiro terminalzinho da lâmpada, que tá junto com o catodo. Certo? Então é isso. Vou ligar novamente. Tá dando um valor de tensão. Vou zerar. Então por isso que serve o potenciômetro, porque mesmo que eu zerasse lá na minha fonte, ela diminui o meu regulador de tensão, ele diminui até 1,2. Então não ia dar certo de fazer. Então o que eu fiz aqui? Eu utilizei o potenciômetro para me ter essa variação. E agora o que a gente vai fazer, pessoal? Puxa vida. A folha ficou aqui embaixo.
pegar aqui, vamos ver se eu consigo. Olá! Beleza. Então, aqui tem a curva característica, né? Então, a gente vai fazer essa curva característica aqui, como? Eu vou aumentar de 50 em 50 milivolts, ok? Então, vou colocar aqui, vou mudar a escala, porque agora a gente vai trabalhar com uma tensão bem menor. Coloquei em 2 aqui, né? A escala de 2. Tô dando de ver aqui. Vou subir um pouquinho, para a gente aproveitar. Aí, sobe aqui. E agora eu vou começar a subir. Então, de 50 aqui, ó, vai mostrar aqui. Aqui é a minha corrente, lembrando. Aqui é a minha corrente. Essa corrente nossa está em miliampere. Então, vamos colocar de azul aqui, ó. Aqui é a minha corrente. Ela está em miliampere. E aqui é a minha tensão. Se eu achar a minha caneta aqui. A minha tensão está em milivolts, né? Ela está em volts, mas vamos ler sem a vírgula aqui, sem o zero. Vou dizer que é milivolts. Tá? Vou colocar entre parênteses aqui, tá? Ela está em volts, mas na hora que eu falar o valor, eu vou falar em milivolts. Então vamos subir esse valor para 50 milivolts, ok? Então 50, ó lá. Vou começar. Opa! Vamos leve. Deixa eu ficar à esquerda ainda, agora que eu não consegui nunca. 50 milivolts. Tem que dar uma virada no experimento aqui para eu poder fazer. Conseguir fazer a operação dele. Eu vou virar o potenciômetro. Se eu girar totalmente para lá, eu vou virar ele. Porque aí eu consigo fazer um ajuste aqui, ó, melhor. Eu virei e rodei a escala, tá, pessoal? Então vamos lá, 50 milivolts. Deixa a próxima. Qual que é a corrente? Zero, né? Então se eu fosse plotar esse gráfico aqui, né? Então aqui, ó, 0,3, né? 0,2, 0,1, né? Ele está andando de 100 em 100 milivolts, né? Aqui deu... Eu falei para vocês que a gente vai andar de 50 em 50, né? Então agora nós vamos para 100 milivolts. 60... 100 milivolts. A corrente ainda tá zero, né? Lembrando que a gente está medindo isso aqui em cima do diodo e a corrente a gente está medindo em série com o diodo. Se vocês ainda não entenderam a ligação, volta o vídeo, pausa e olha como foi feita as ligações, ok? Vamos subir. 150. 150, zero, tensão, né? E aqui eu tenho 150 milivolts, né? A gente sabe que o silício, a gente está usando silício, então a tensão de condução dele, então a tensão que ele precisa, característica do material, né, silício, é 0,7. Então quando a gente chegar próximo de 700 milivolts, que é o 0,7, né, então a gente vai começar a ver alguma alteração aqui na corrente, mas por enquanto nada, né? Então vamos subir para 200. Opa. 200 e a corrente continua zero. 250. 250 a corrente continua zero. 300. 300 e a corrente continua zero. 350. A corrente continua
0, 400, a corrente continua 0, 450, e a corrente continua 0, ó, agora deu alguma coisa aqui, hein? Deu 0,2 miliamperes, ó, tá começando a conduzir em 500 milivolts, que é 0,5 volts, né? Então, com 0,5 volts, já está aparecendo alguma coisa aqui no meu amperímetro. Vamos lá, 0,5 volts, eu estou tendo 0,5 miliamperes, né? 0,5 miliamperes. Ou 500 microamperes, né? Pode ser também. E aí vamos aumentar. 550. Olha como que vai mudando. Tá vendo como que tá mudando? Já foi para 1 miliampere e eu nem cheguei no 5.5. 5.5. 1 ampere, 1,5 miliampere. Vamos lá. Vamos para 0,6. Olha só como que está mudando, pessoal. Tá vendo? 3 miliamperes. Vamos lá. 6,5. Opa. 6,5 já está conduzindo bem, né? O diodo já está praticamente em condução. Ó. Ele já está passando 6 miliamperes, né? É uma corrente já considerável. Só não é considerável o suficiente para acender a lâmpada. Né? A lâmpada ela precisa de uns 50 miliamperes para ela funcionar normal. Né? A lâmpada incandescente aqui, que a gente está utilizando. Vamos para 0,7 agora, 7 volts. Olha lá, 14 miliamperes. Está vendo que já teve uma corrente bem maior. E aí vamos aumentar mais um pouco, 7,5. Num diodo ideal, depende das características condutivas do diodo, ele não ia passar dessa queda de tensão, tá, pessoal? Você ia começar a aumentar, ele não aumenta a queda de tensão, que é o que eu vou mostrar na próxima experimento, que é comparar ele com o resistor. Porque o resistor ele é fixo, o valor de resistência dele. Então, se você aumenta a tensão, você aumenta a corrente, né? E aí você, consequentemente, você aumenta, quer dizer, se você aumenta a corrente, você aumenta a queda de tensão no resistor. No diodo, não. No diodo, ele vai ficar fixo nesse valor. Eu acho que esse diodo aqui, ele é de uso geral, ele vai ficar aqui, ó, em torno de 8. Olha lá, já acendeu a lâmpada, tá vendo? E mesmo se eu aumentar aqui, se eu aumentar, ele não vai sair desse valor de... Eu cheguei no meu limite aqui. Vou aumentar aqui, vamos ver se queima. O que pode acontecer aqui? Queimar a minha lâmpada, né? Só achar a minha chave aqui. Então vamos aumentar aqui no meu regulador. E aí eu posso queimar a lâmpada, né? Porque vai ceder muito a corrente dela. 100 mA já é muito para ela, ok? Então, ó. Se eu colocar alguma coisa aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar outro diodo aqui. Eu tenho um diodo de sinal aqui, que é um diodo, ele é um diodo um pouco mais preciso. Aí eu vou poder fazer essa comparação. Deixa eu zerar aqui. Opa. Se zerar, quase queimei ela. Trocar ele, colocar o outro do mesmo jeito, mesma polaridade. Okay. Começar a aumentar. Logo lá para os 7 volts, que é o que interessa pra gente.
Ó, a diferença desse. Então, pessoal, o que que a gente pode ver com isso, né? Não vou aumentar mais aqui, que senão ele vai queimar a minha lâmpada, né? Ela já, até o brilho dela já mudou, porque eu já excedi a corrente que ela... Eita, e tá bem sensível aqui. Então, ó, olha lá, ela já nem acende mais com assim. Então, o que a gente pode ver aqui? Quando ele chega próximo dos 7 volts, né, ele vai começando a conduzir, vai conduzindo, e aí depois ele, né, ele vai tendo, daqui para frente do 7, ele vai tendo uma leve variação da queda de tensão, ok? Aqui, ó, próximo de 1 volt, né? Mas ele não aumenta mais que isso, ok? Então o diodo, a queda de tensão dele, de certa maneira, é fixa, né? É próxima, né? Ele não é ideal, então vai depender também de temperatura e vários outros fatores, né? A corrente da carga, enfim. Então, mas a gente viu que aqui eu tenho a curva do germânio, que é próximo de 0,3, né? E aqui é a curva do silício, que depois que ele passa de 4, 4,5, ele começa a conduzir. Então aqui a gente consegue ver isso com o meu amperímetro conjunto com o voltímetro. Vou desligar aqui, que o meu potenciômetro não é para ficar fazendo isso, né? Beleza. Então é isso. Agora eu vou fazer o seguinte: no lugar dessa lâmpada, eu vou colocar um LED, porque a corrente é menor, né? Ele usa uma corrente menor. E aí, depois eu vou substituir esse diodo por uma resistência, ok? Para a gente ver o que acontece. Então eu vou pegar aquela resistência de 200 ohms. Então, pessoal, agora a gente vai fazer... O que a gente vai fazer? A gente vai substituir essa lâmpada incandescente por um LED. Tem que lembrar de fazer a polarização exata do LED, né? Então, você tem que saber quem que é o positivo e quem que é o negativo do LED. Só vou verificar aqui a tensão da fonte novamente. Quanto que a fonte está me entregando. Deixa eu tirar o LED aqui. E ver quanto que a fonte está me entregando. Deixa eu ligar aqui. Da escala. 5 volts. Vamos deixar em 5 mesmo. Beleza? Agora vamos ver aqui no divisor de tensão quanto que está chegando. Vamos zerar esse trem. Beleza. Zero. Agora então eu vou começar a aumentar aos poucos aqui, mas com o LED, né? Eu vou pegar a queda de tensão em cima do diodo novamente. Okay. Então, você vê que como o LED é bem sensível, né? Só de eu pegar aqui a terra ele já dá um sinalzinho. Beleza. Então vamos lá. Aqui a gente está medindo
a tensão novamente, né? E vamos começar a aumentar essa tensão. Repare que eu coloquei o diodo em série com um LED, que é um diodo também. Vejam que a tensão ela ficou negativa, né? Agora que eu comecei a suprir a queda de tensão dele. Então, 100 mV, 200 mV, 300 mV, 400, olha lá, ele já está acendendo. Como é um LED, eu posso, deixa eu só desligar aqui, eu vou mudar a escala, vou colocar em 20 mA. Vai ficar melhor para a gente enxergar a corrente, né, que é uma corrente bem baixa. Vamos lá. Vamos aumentar até 0,7, tá? Então, até 700 mV. Zero seis. Senão sai fora da minha escala aqui. Vou voltar uma escala aqui. Que está dando aqui 21 mA. Vou colocar mais aqui. Vamos ver aqui a tensão do LED. Dois vírgula 98. Beleza. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos zerar ele novamente. E aí eu vou colocar um resistor agora, um resistor no lugar do diodo. Vou colocar um resistor de 220 ohms. No mesmo lugar, tá, pessoal? Eu só tirei o diodo e coloquei o resistor. E agora eu vou começar a aumentar novamente. E as medições continuaram a mesma. O voltímetro, no caso aqui, em vez de ser um diodo, vai ser um resistor. Então o que vai acontecer com o meu voltímetro? Ele vai começar a medir a queda de tensão em cima do resistor. Okay? Vou mudar a escala aqui. Então, vamos lá. Tá vendo que eu já está conduzindo antes, né? Então, com 100 mA, se vocês voltar ao vídeo, vocês vão ver que o diodo já ainda não tinha conduzido. Tá vendo? Então, o resistor ele independe disso. Ele depende dessa 200. Olha o brilho do LED como está já. 400. Olha, 600. E ó, olha só como que a corrente já está regularizada, né? A corrente do LED 2.8 miliamperes. E aqui, ó, se eu medir aqui a tensão da escala, se eu medir a tensão aqui no meu
meu LED, você vai ver que ele já está na tensão nominal, próxima da tensão nominal dele, ok? 2,73. Né? Então, olha a diferença de um resistor, né, para o diodo. Então, o diodo é característico aquela tensão, tem que chegar próximo de 0,7 para ele começar a conduzir. Isso que eu queria mostrar para vocês. Né? Diferente de um resistor. E aí, quanto mais eu aumento, mais eu vou aumentar essa queda de tensão no meu resistor. Lá, 1.7. Tá vendo? Facilmente eu aumentei a queda de tensão. Tá? Quase 2 volts em cima do meu resistor. Se eu aumentar mais a minha tensão do meu sistema aqui, então a queda de tensão aqui vai fica toda em cima aqui, né, do meu resistor. Então 2,64. Mais a queda também do... Se eu tivesse com esse valor de tensão aqui, provavelmente já tinha queimado meu LED, né? Se eu estivesse usando um diodo. Porque o diodo ele estabiliza, ele vai ficar próximo desses ele varia de 0,7, né, para mais, para cima, né, até 1 volts. Ele vai variar de 0,7 até 0,5, né? Então, tem essa variação. Mas isso que é interessante saber, ó, com essa tensão aqui, ó, de 300, a gente viu que ele não conduzia, né? Vamos lá, vamos com uma tensão bem menor, ó. Vamos colocar 180 milivolts. Ele já não conduzia aqui. O nosso LED já está funcionando. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu espero que dê para entender. Então, quando a gente lembrar de diodo, a gente lembra disso, da tensão de operação dele, 0,7, né, 7 silício, 0,3 germânio, né? A gente joga esse valor aproximado, mas na vida real a gente viu aqui que tem essas variações. O que mais? A polarização do diodo, quando ele está diretamente polarizado, então quando tem o maior potencial no anodo e o menor potencial no cátodo, ele conduz, e quando não, ele se torna um circuito aberto. Qualquer coisa, revisem o vídeo, qualquer coisa me mandem mensagem aí que eu posso tentar ajudá-los. Um abraço, até mais. Bom, pessoal, agora a gente vai falar da retificação do diodo, ok? Então, na retificação do diodo, a gente vai utilizar um transformador, vai precisar usar um transformador para rebaixar essa tensão, porque eu preciso de uma tensão alternada para fazer isso, né? Então, aqui eu tenho a minha fonte da rede 127 volts. Ela vai passar pelo meu transformador. Um núcleo de ferrite. E ele vai reduzir essa tensão. No caso aqui do meu é 16 mais 16, ele tem um tap central, né? Então ele tem 16 e 16. E aí eu vou passar por 4 lâmpadas em séries. Por que eu vou passar nessas 4 lâmpadas em série? Porque eu não tenho reostato e um potenciômetro não aguentaria essa corrente dessas lâmpadas incandescentes. Eu preciso da lâmpada incandescente porque com ela a gente consegue ver um brilho melhor do que utilizar um LED, certo? E o LED é um diodo também, ele vai interferir. Como a gente vai ver em retificação, né? Então ele vai acabar interferindo. Então eu vou usar um lado do meu transformador com essas lâmpadas em série. Tá aqui já, ó, já deixei no jeito. Então tá meu transformador e já tá minhas 4 lâmpadas aqui,
para mim poder reduzir, ter uma queda de tensão aqui nela. Ok? E aí, vamos lá. E aí daqui para frente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar ele, vamos fazer a ligação dele meia onda e onda completa, tá? Então aqui é só para explicar como que eu vou utilizar. Então aqui ainda eu tenho um sinal alternado, só que aqui eu tenho agora, depois da queda de tensão aqui, se eu medir sem carga, ele vai dar o valor da 17 volts, né? Mas quando eu tenho a carga, eu já fiz os testes, aqui esse valor aqui, ó, da saída aqui, essa queda de tensão, é uma tensão alternada de aproximadamente 3 volts alternados, né? Então ele vai ter uma tensão de 3 volts alternada. Para não ficar desenhando todo esse arranjo de novo, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou fazer isso. Vou fazer aqui. Então vocês vão saber que eu já estou pegando desse arranjo. Então eu vou pegar aqui a 3 volts, minha fonte alternada. E o primeiro teste que nós vamos fazer é o diodo semicondutor meia onda, né? Esse é o meia onda. Então, retificador de meia onda. Meia onda. Como aqui na rede de casa eu tenho uma onda senoidal, é o que eu falei, a gente não está com osciloscópio, mas aqui a gente vai na teoria e o que a gente tem. Então tem uma onda senoidal aqui na minha rede, 60 Hz. Ok? Então, essa onda senoidal ela vai estar presente aqui. Eu vou usar um diodo para poder fazer a retificação dela. Então, vou colocar aqui meu diodo. E vou colocar uma lâmpada para a gente enxergar o brilho. Porque a gente vai comparar uma onda completa, entendeu? O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver, porque meia onda, o que vai acontecer? Quando ele retifica meia onda, ele vai passar só a metade da onda, né? Essa onda de baixo aqui, né? Se você entrasse nesse semiciclo, nesse sentido, passaria só essa primeira onda, aqui seria zero, ou a queda de tensão do diodo 0,7, né? Aí depois de novo, né? Então eu teria só a metade dessa onda aqui. Então vou colocar aqui quem que a gente vai utilizar? Nossa lâmpada incandescente novamente. A lâmpada incandescente vai conseguir mostrar essa variação de brilho aqui pra gente. Então a gente vai primeiramente fazer uma avaliação de brilho da minha lâmpada incandescente. Então eu vou pegar aqui meu protoboard. Tá aqui meu protoboard, eu vou precisar da lâmpada incandescente, ok? O meu diodo, ligar aqui. Então essa ligação a gente já fez, né? Então o diodo, o anodo, eu vou pegar um polo do meu transformador e no catodo, aí o catodo ele vai ser ligado com a lâmpada e a saída da lâmpada vai no outro polo do meu transformador, ok? Então, deixa eu pegar aqui meu banco de redução de tensão. Só mudar aqui que tá meio... Aí. Vamos lá. Então, polo negativo vai ficar num polo para cá, transformador, vem todo mundo para cá.
deixar ele assim, como que eu deixo aqui? Então, se parecesse, né? As lâmpadas estão apagadas. Tô tentando achar um jeito aqui, pessoal. Então tá aqui, ó, um polo do transformador está entrando aqui, nessa parte de cima, as lâmpadas estão ligadas em série aqui na protoboard. E aí, a saída eu vou colocar aqui, né, um dos polos vai ser aqui. Vou pegar um outro jumper aqui. E ligar aqui no final da ligação série das lâmpadas. Ok? Então eu vou ligar aqui. Para mim verificar o brilho aqui, ó, acendeu, né? Aqui, pessoal, não tem diferença, ó, quando é meia onda, se eu inverter o meu diodo, ok? Porque como é alternado, né? Aqui não tem polarização igual a gente viu lá na fonte de tensão contínua. Então aqui, como tá vindo tensão alternada, ou eu vou retificar essa onda de cima, vou deixar passar só a de cima, ou se eu inverter o diodo, vou deixar passar só a onda de baixo, entendeu? Então aqui eu não tenho essa preocupação. O que a gente quer ver aqui? Deixa eu só apagar a luz para poder... Aqui a gente vai trabalhar com intensidade do brilho. Eu acho que depois, quando eu editar o vídeo, eu vou colocar... Opa! Eu vou colocar para vocês verem como que tá o brilho da lâmpada, né? Então tá aqui uma ligação, a retificação direta. E agora eu vou fazer a onda completa, retificador de onda completa. Vou tirar o diodo aqui para desligar, colocar para cá, para a gente fazer o nosso esquema aqui. Então no retificador de onda completa, mesma coisa. Então no retificador de onda completa, eu poderia usar uma ponte de diodo aqui já pronta, né? Isso aqui é olha lá, você chega com a tensão alternada aqui no meio e ele já vai sair polarizada aqui, né? Positivo e negativo. Ah, outra coisa que esqueci de mencionar, no retificador de meia onda, vamos voltar aqui, vou voltar aqui, bom lembrar, a polaridade é o seguinte, o lado do catodo é o lado que eu vou ter o maior potencial em relação à fonte, entendeu? Então, em relação a esse terminal da fonte, em relação a esse terminal. Mas para polarizar ele, sempre a mesma ideia. Aqui tem que ser maior potencial, menor potencial. Mas se eu pegar desse ponto, né, toda vez que eu vou medir, o que é medir? É comparar alguma coisa. Eu tenho que comparar algum lugar. Então, se eu for medir a lâmpada, para a lâmpada, o maior potencial está nesse lado, né? Concorda? Porque o meu diodo ele só está deixando conduzir nesse sentido aqui, ó, o maior potencial. E o menor potencial está para o lado da fonte. Beleza, vamos ver como que é isso aí, né? Então, vou pegar meu multímetro novamente, colocar aqui na escala de tensão contínua, opa, 20 volts. E aí a gente vai medir essa lâmpada aqui. Então, ó, se eu medir, por exemplo, o vermelho aqui, né, colocar a ponteira vermelha aqui, né? Lembrando, ó, que tem que estar certa a ligação aqui, né? Ponteira preta, ponteira vermelha, conforme o multímetro pede lá no... Ele tem uma marcação, né? Todos os multímetros têm. Então, se eu pegar e colocar a ponteira vermelha, que é a ponteira preta aqui, o que vai acontecer? Ele vai mostrar um sinal, uma tensão negativa. Então, eu vou medir desse jeito que eu falei para vocês. Vou colocar lá na lâmpada. Coloquei na lâmpada.
Tá vendo? Tô dando 0,65 volts. Oh, mas eu coloquei certo. Invertido, né? Então a ponteira preta no cátodo e a ponteira vermelha no terminal da fonte aqui, ou que vai ligado à lâmpada. A ponteira preta no cátodo aqui e a ponteira vermelha está indo aqui. Então lá, deu negativo, né? Intuitivamente eu já coloquei do modo certo. Então, por quê? É o que eu falei. Aqui, em relação à lâmpada aqui, em relação a esse ponto aqui, esse ponto aqui, ele tem um potencial maior que esse, ok? Porque o diodo aqui, como se ele deixa passar só o maior potencial, né? Ele polariza com o maior potencial. Então, esse ponto aqui, em relação a esse, é maior. Então, por isso que quando eu vou medir com o meu multímetro, na ponta do meu cátodo vai ser o maior potencial do meu sistema. Okay? Mas não pode confundir com polarização. A polarização dele sempre é o maior potencial e o menor potencial. Quando eu estou pensando no diodo, eu analiso o sistema como um todo. Então, eu tenho a fonte e aí eu tenho o diodo. Na onde que é o maior potencial da minha fonte? Então, quando o ciclo está maior aqui, ó, né? Está no ponto alto aqui, aqui vai ser o meu maior potencial. E aqui é o menor. Então, ele conduz. Aí, inverteu o ciclo. O que aconteceu? Aqui vai estar negativo, né? E aqui vai estar positivo. O que vai acontecer com o diodo? Ele não vai conduzir. Beleza? Depois eu volto o vídeo e passo ele novamente aí. Então tá aqui. Então tá aparecendo um sinal negativo. Tá vendo que agora aparece um sinal negativo. Olha lá, agora eu inverti, né? E agora eu tenho um valor positivo. Beleza. Já na onda completa, a gente já tem um arranjo que vai dizer quem que vai ser o meu anodo, vai ser o meu negativo, e no meu cátodo vai ser a minha parte positiva. Então aqui, ó, eu tenho a minha fonte de 3 volts, né, aproximado. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer esse esquema todo. Vou fazer assim. Eu vou deixar aqui o anodo do diodo. Olha lá, ele é em série, né? Então eu pego 2 diodos e ligo eles em série, assim, ó. Né? Então aqui, ó, nessa junção do série deles, eu ligo a minha fonte alternada, ok? E aí a mesma coisa eu faço aqui embaixo. Só que eu não continuo fazendo ele assim, né? Em série. Então aqui eu vou colocar agora cátodo com cátodo. Então aqui eu coloco cátodo com cátodo. Tá? E aqui, ó, eu posso pensar que eu vou ligar ele em série também, ou eu posso pensar anodo com anodo. Tanto faz. Né? Se eu olhar por esse diodo, eu vejo aqui, ó, que ele está em série com esse, e esse está em série com esse, né? O que que é? Está no mesmo sentido de polarização, né? Olha lá, mesmo sentido. Olha lá, entra no anodo, sai no cátodo. 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 Esse outro terminal ficou para baixo aqui, né? Mas, enfim, vamos ligar ele aqui na fonte. Ok? E aqui no meio seria esse
Aqui seria o meu menor potencial, então seria o meu negativo da fonte. E aqui seria o meu maior potencial positivo da fonte, ok? Então, na junção dos dois cátodos eu tenho positivo e na junção dos dois anodos eu tenho negativo. Internamente, nessa ponte de diodo aqui tem isso, tá? É isso, é feito desse jeito. Então, aqui, entre elas eu vou ligar o quê? A lâmpada. Você vê que, ó, que o arranjo eu não mudei nada aqui, eu não mudei, vocês vão ver a diferença do brilho. E aí depois eu vou tentar na edição recortar e colocar as duas lâmpadas para comparar. Então aqui eu tenho a minha lâmpada, a carga, o que for aqui no meio, ok? Seguindo essa polarização. Então o que vai acontecer aqui na minha onda completa? Então aqui na minha onda completa, ela vai passar todo o semiciclo da onda, né? Ele vai passar tanto semiciclo positivo como semiciclo negativo. Então, se eu tenho essa onda sinoidal, ela vai aproveitar os dois semiciclos da minha onda sinoidal. Então, vamos montar ele aqui, vou trazer ele para cá novamente. Eu vou dar uma baixada aqui só para focar na montagem desse. Inclinar um pouco a câmera. Beleza. Então aqui, deixa eu tirar esses fios. Tirar minha lâmpada. E aí, vou precisar dos 4 diodos. Então vamos seguir a montagem aqui. Olha lá. Então eu vou aproveitar para o board, ok? Então eu vou pegar aqui, ó. Vamos começar desse ponto, vou montar esse primeiro diodo, tá? Então, ó, eu vou colocar ele bem aqui nesse cantinho, ó, pegando essa primeira linha aqui, cruzando lá pro outro lado, lá, ó. Desse jeito, deu de ver bem, né? Encaixei ele. Ó, reparem que eu montei, não sei se dá de ver a listra aí, mas tem tá bem apagada aqui, mas tem o meu catodo tá virado para cá e o meu anodo tá aqui. Então, anodo e o meu catodo. Agora, o meu catodo, ele vai se ligar com o anodo do segundo diodo, digamos assim. Então, aqui está meu segundo diodo. E agora, eu vou ligar aqui, ó, na mesma linha lá, ó, na mesma linha. Opa! O anodo, né? Então, a mesma linha lá, ó. E aqui na frente, aqui eu volto cruzando. Olha lá. Então tá aí, ó. A ligação, tá vendo? Tá na mesma linha. E eu voltei cruzando ele. Beleza. E agora, eu vou pegar aqui, ó. O catodo tá aqui, eu vou colocar o catodo do outro diodo aqui. Já de ponta com ele aqui, ó. Então, o catodo do outro diodo. Como ficou? Na mesma linha, né? Ele tá interligado, ó. Esses cinco pontinhos aqui são os mesmos, né? Aqui também, ó. Então, interliguei, né? A ponta aqui, ó. Interliguei catodo com catodo. A faixinha branca aí também apagada, né? E aí, mas agora eu pego o anodo dele, eu ligo no catodo do outro e o anodo e junto com o anodo do primeiro diodo lá, né? Então aqui eu tenho que aproveitar a mesma linha, né? Então, aproveitei a mesma linha e aqui também está na mesma linha. Então, mesmo ponto. Então tá feita a minha ligação. Agora eu vou ligar os fios, né? Então aqui é o fio da minha fonte, lá do meu banco de lâmpada para reduzir a queda de tensão.
Como é alternado, não tem problema, não importa na onde. Então eu vou ligar aqui na junção série dele aqui, ó, cátodo e anodo, né? Um eu ligo aqui e o outro eu ligo aqui. Beleza. E aqui nas extremidades eu vou pegar uma lâmpada aqui que tem um terminalzinho, um fiozinho, um pouquinho mais comprido, né? E aí eu vou ter a minha meu positivo e o meu negativo. Olha a diferença do brilho já, né? Então eu vou simular ele aqui de uma maneira que seria como se fosse só utilizando só uma onda, né? Então aqui seria meia onda, ele funcionando como meia onda, né? Ele retificando meia onda. Vou apagar a luz aqui só para a gente ver. Eu tirei um diodo aqui ficou bem escuro, hein? Então eu tirei, mas é só para a gente ver o brilho. E agora eu vou colocar novamente, ó. Encostei, tirei. Tá vendo? Então meia onda, né? Onda completa. Onda completa. Foca, filho. Sem luz ele não quer focar. Próximo. Deixa eu dar uma levantada aqui. Assim a luz ele não vai focar. Mas é só pra gente ver, ó. Sem o diodo, né, já caiu aqui. Com o diodo. Tá vendo a diferença? Né? Eu vou fazer com a lâmpada acesa também. Pra vocês verem a ligação, tá? Olha lá, o diodo que eu tirei tá aqui. Eu vou colocar novamente, ó. Dá de reparar também o brilho, né? Olha lá. Então eu coloquei ele novamente aqui, cátodo virado para cá, né? Então aqui eu tenho onda completa. Aqui eu tenho meia onda, né? Diferença que ele tá com 2 diodos em série aqui, né? Então tem uma quedinha a mais também. Quando eu deixo meia onda, né? Porque ele retorna para o outro diodo aqui. Mas eu posso alterar a lâmpada para cá. Mesmo assim o brilho é menor, né? É um pouquinho maior do que estava no esquema aqui, né? É porque aqui ele passa, para ele completar esse circuito, ele vem por esse diodo aqui e retorna por esse aqui, né? Então, onda completa. Então a gente viu lá. Então, pessoal, a gente viu lá, né, na aula de aplicações de diodo. Escapou a fonte. Então a gente viu lá, na aula de aplicações de diodo, que para o meia onda, então para o meia onda, a tensão contínua dele vai ser 0,318, né, da tensão máxima, da tensão de pico, né? Então, o valor da tensão contínua de saída dele, a média aqui, vai ser
quando eu pegar aqui, eu vou pegar essa tensão máxima aqui, né? E multiplicar por isso aqui. E na onda completa, a gente viu que vai ser 0,63 alguma coisa. 636, né? Da tensão máxima também. Então eu pego a tensão máxima aqui e multiplico por esse valor. A gente pode pegar e dar uma olhada nisso aqui também. Okay? Vou pegar aqui. Né? Então a minha tensão. Vou multiplicar aqui. Então a minha tensão em cima da minha lâmpada aqui. Olha lá, na parte do catodo também, legal lembrar isso, né? A parte do catodo é o positivo, e a parte do anodo é o meu negativo. Ok? Se eu inverter, ele vai ter uma polaridade inversa. Se eu for tentar medir aqui, ó, onde que está chegando a tensão da minha fonte, eu não vou conseguir medir. Porque é alternado. Tentando medir aqui nessa. Aqui e aqui. Ó, tá vendo? O que eu fiz? Eu estou medindo aqui, ó. Nessa extremidade, onde chega da fonte. Se eu colocar em alternada, aí eu consigo medir 2,7. Viram? Então aqui está chegando tensão alternada. Se eu for tentar medir essa tensão alternada aqui, ele vai dar algum... Né? Certo? Então, ó, onda completa. Então, onda completa. Vou colocar aqui. Um 1,3. Né? E aí eu vou tirar um diodo para a gente ver. E vou mudar também aqui, né? Para ficar só meia onda. Então tem que medir aqui. Isso. 0,74. E na onda completa a gente viu que a gente mediu 1,3. Então para vocês verem essa quase a metade, né? Para onda completa tem um valor de tensão, vou ter um valor de tensão maior. E para meia onda eu vou ter praticamente a metade dele. Ok, pessoal? A gente consegue ver isso medindo, a gente conseguiu ver visualmente, né? Então é isso, né? Com as aulas de laboratório a gente consegue visualizar melhor no osciloscópio, porque a gente consegue ver o formato da onda. Mas isso aqui é uma forma também de a gente aprender polaridade, né? Aprender a fazer um retificador. Então, às vezes em casa a gente não consegue ter um osciloscópio, como é o caso aqui meu, né? Então, com o multímetro a gente consegue fazer alguns testes simples. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, que eu vou tentar ajudar no que eu puder. Um forte abraço, espero que estejam todos bem e até a próxima aula. Valeu!